Saber Direito desta semana, você vai aprender sobre a introdução ao direito administrativo sancionador, a lei de improbidade administrativa, a lei anticorrupção e o processo administrativo disciplinar. As aulas são com o professor Antônio Rodrigo Machado. Hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade do servidor público. Dentro do nosso curso de Direito Administrativo Sancionador, nós poderíamos ter escolhido diversas outras leis que são oriundas do regime jurídico administrativo. Eu fiz a escolha de determinar para vocês três grandes responsabilidades, três grandes leis que vão apurar atos ilícitos praticados dentro da administração pública. Nós começamos com a aula introdutória de Direito Administrativo Sancionador, depois fomos para a Lei de Improbidade Administrativa, depois a Lei Anticorrupção, que determina a responsabilidade das pessoas jurídicas, e agora nós vamos falar sobre a responsabilidade disciplinar, a responsabilidade dos agentes públicos, dos servidores públicos, que ela vai ser gerada em decorrência da prática de um ilícito tipificado como infração disciplinar. O poder disciplinar da administração pública é o dever que a administração tem de investigar ilícitos praticados pelos seus agentes. Dentro da estrutura da administração pública, nós vamos ter leis que vão conduzir os deveres, as obrigações dos servidores públicos, e esses servidores públicos, se ultrapassam um comando legal, vão praticar um ilícito de natureza administrativa. Esse ilícito vai gerar, como consequência da sua prática, a aplicação de uma sanção administrativa. Nós falamos no começo do nosso curso que sanção administrativa ela pode ser aplicada diretamente pela autoridade administrativa, mas pode também ser aplicada pelo Poder Judiciário, que é no caso das sanções administrativas que vão ter a exclusividade para a sua aplicação por parte de um juiz, de um magistrado, do Poder Judiciário ou do tribunal competente para julgar uma ação de improbidade ou uma ação judicial de responsabilização, dentro do nosso conceito de que sanção administrativa é a medida aplicada a partir do mandamento de uma lei do regime jurídico administrativo, uma lei de direito administrativo sancionador. Cada servidor público, ele vai ter uma lei própria dentro do seu ente federativo. Cada município, estado, o Distrito Federal e a União, cada ente, cada pessoa jurídica de direito público interno tem uma lei sua que vai organizar a carreira dos servidores. Essas leis, elas vão estabelecer diversas obrigações, direitos, gratificações adicionais, jornada de trabalho. São leis municipais, estaduais, distrital ou federal que acabam por reger todo esse trabalho feito pelos diversos cidadãos que ocupam funções e cargos na administração pública. Em âmbito federal, por exemplo, nós vamos ter a Lei 8.112, que é o chamado de Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Essa lei é uma lei super importante porque ela vai tratar do dia a dia, do cotidiano desses servidores públicos da União, e ela acaba servindo como referência para diversos outros estatutos. Estatuto é como é chamada as leis que regulamentam os servidores públicos de um determinado ente federativo. Então nós vamos dizer que é o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Bahia, o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Rio Real, Estatuto dos Servidores Públicos da União, servidores públicos federais. Cada ente federativo, estados, municípios, Distrito Federal e União, cada um vai ter que ter a sua lei própria. Não existe uma lei geral de servidores públicos em nosso país. No caso da Lei 8.112, nós vamos ter os direitos e as obrigações e vamos ter também todas as condutas tipificadas como ilícitos disciplinares
aos servidores públicos federais. A Lei 8.112 ela vai trazer diversos direitos e garantias a esses servidores e também ela vai dizer o que pode ser considerada uma infração. Resgatando o nosso conceito de ilícito como prática da pessoa em sentido contrário ao mandamento da lei, é aquilo fazendo uma interpretação do significado da norma, né? Nós temos a hipótese, que é a prática do ato, temos o mandamento, que é o comando legal, e se aquela hipótese ultrapassa o mandamento, ela vai gerar a aplicação de uma sanção. Então, quando o cidadão ele pratica um ato contrariando o direito, ele pratica o ilícito. O ilícito vai dar resultado à aplicação de uma sanção. O ilícito, que é o ato praticado contra o direito administrativo, vai ser chamado de ilícito administrativo, gerando a responsabilização administrativa, que vai definir a aplicação de uma sanção administrativa. Hoje, nós vamos tratar do ilícito administrativo praticado por servidores públicos. Esses servidores públicos, quando eles pratiquem um ilícito administrativo, eles vão ter a aplicação por parte da administração pública de uma sanção. E para que essa sanção seja aplicada de maneira legítima, ele terá, o servidor público, garantidas a garantia da ampla defesa, a garantia do contraditório, através do devido processo legal. Esse devido processo legal, ele vai ter um nome. É o processo administrativo disciplinar, costumeiramente chamado de PAD. Dentro do processo administrativo disciplinar, nós vamos ter diversas garantias fundamentais que estão presentes na Constituição. A nossa Constituição, ela vai definir diversos fundamentos do que é a ampla defesa, do que representa o contraditório, do que representa os direitos dos acusados em processo administrativo ou judicial. Vejam vocês que a Constituição ela vai garantir que todos os cidadãos só poderão ser considerados culpados definitivamente após a sentença penal transitada em julgado. Mas o que é que a sentença penal transitada em julgado tem a ver com a responsabilidade administrativa do servidor? Pois bem, vigora em nosso ordenamento jurídico a chamada independência entre as instâncias. Instância aqui vai com um conceito não de diferentes graus de jurisdição, mas sim de searas punitivas do Estado. Um agente público, quando ele é acusado num processo administrativo disciplinar, ele pode, por uma mesma conduta fática, ele também responder a uma ação penal e um processo administrativo disciplinar. Se esse processo administrativo disciplinar, ele gerou também a interposição de uma ação penal, e ao final dessa ação penal, o julgamento de absolvição desse indivíduo foi definido que ele definitivamente está equivocado. Peço desculpas pela utilização errônea das palavras. Mas se a ação judicial, na esfera penal, absolveu o indivíduo por negativa de autoria, definitivamente ele não é o autor daquele crime, ou negativa de materialidade, definitivamente aquele crime não existiu. Se o mesmo conjunto fático tiver consubstanciado o processo administrativo disciplinar, o processo administrativo sancionador, a instância penal vai vincular a instância administrativa. Vale dizer, se uma ação penal absolver o réu, dizendo que ele não praticou aquele ilícito, definitivamente ele não é o autor ou aquele ilícito não existiu, a instância administrativa não poderá ter um resultado diferente. Ela fica vinculada. Então, a independência entre as instâncias punitivas, nos casos de sentença penal absolutória, de negativa de autoria ou negativa de materialidade, a instância penal não vai permitir que a instância administrativa
condene. Mas essa não é a regra dentro da administração pública. A regra é que se um servidor estiver sendo acusado num PAD e numa ação de improbidade, os julgamentos são independentes. Então, se um servidor ele pratica um ato ilícito contrariando a administração pública, que ao mesmo tempo ele é um ilícito penal, é um crime, e é uma infração administrativa, é um tipo descrito no Estatuto dos Servidores como sendo ilícito, a regra é que cada uma das ações poderá chegar ao seu resultado. Uma pode condenar e a outra pode absolver. A jurisprudência brasileira já conta com algumas exceções nos casos de absolvição por insuficiência de provas. Ainda que a absolvição criminal por insuficiência de provas não condene a instância administrativa, alguns julgados no Supremo Tribunal Federal, no STJ, em alguns tribunais regionais, já vem ponderando que essa independência ela não pode significar julgamentos contraditórios, fazendo com que uma absolvição na esfera penal, ainda que por insuficiência de provas, precise ser levada em consideração na decisão administrativa. Mas esse é um ponto crítico que eu apenas chamo a atenção para você fazer uma pesquisa depois um pouco mais aprofundada. O servidor público ele vai ter a responsabilidade penal pelo exercício da sua função, que poderá ser aferida através de uma ação penal. O servidor público ele vai ter a responsabilidade civil administrativa, que poderá resultar na investigação dos seus atos através da prática ou não de um ato de improbidade, numa ação de improbidade administrativa. E o servidor vai ter a responsabilidade administrativa propriamente dita. Essa responsabilidade administrativa é uma responsabilidade que diz respeito ao órgão público ao qual ele esteja vinculado. Então é dentro da estrutura que ele faz parte que vai ter a averiguação, a fiscalização, o controle para saber se aquela conduta do servidor público de fato ela foi a prática de um ilícito administrativo ou não. Primeiro, os tipos, os ilícitos, os mandamentos em que nós teremos a obrigação de uma conduta por parte do servidor deverão estar expostos na lei. Cada lei de servidor público vai ter a definição de quais são os ilícitos que ele, praticando, vão gerar a aplicação de uma sanção. Na Lei 8.112, por exemplo, nós vamos ter no artigo 117, no artigo 132, diversas infrações disciplinares que, uma vez praticadas pelos servidores públicos, poderão gerar a responsabilidade administrativa desse servidor com a consequente aplicação da sanção disciplinar. Esse processo administrativo, ele será instaurado dentro desse órgão público, ele vai ter a sua tramitação dentro desse órgão público e, ao final, vamos ter o julgamento, que é a decisão da administração pública pela condenação ou absolvição do servidor público. As condenações, as sanções que poderão ser aplicadas aos servidores públicos, elas vão variar a depender da lei que vai fundamentar a análise daquele ilícito. Em regra, nós temos sanções de advertência, alguns estatutos vão ter também a sanção de censura pública, algumas leis vão ter, suspensão, que é a interrupção do trabalho do servidor, ele vai deixar de trabalhar por um certo tempo, que vão variar a depender do estatuto, em regra até 90 dias. Essa suspensão vai fazer com que o indivíduo não trabalhe e não receba salário, já que ele não está trabalhando, ele está cumprindo uma sanção. Então, censura, advertência, suspensão, nós temos uma das sanções mais graves na esfera administrativa, que é a sanção de demissão. Nós temos cassação de aposentadoria em algumas leis. Nós vamos ter a interrupção, a perda da função comissionada,
a perda do cargo comissionado. Nós vamos ter diversas sanções nesses aspectos, entre essas espécies aí, que serão aplicadas a partir da prática do cometimento de um ilícito administrativo. Essas sanções, elas serão aplicadas, elas serão decididas pela autoridade pública competente, seja o chefe do órgão, a autoridade máxima daquele ente federativo e, muitas vezes, chefia imediata. Cada lei, ela vai determinar quem é a autoridade competente a partir do tipo de sanção. Na Lei 8.112, por exemplo, nós vamos ter como chefe do poder a responsabilidade para aplicar a sanção de demissão. Nós vamos ter dentro da hierarquia, para a chefia subsequente, a possibilidade de aplicação de suspensão a partir de 30 dias até o limite de 90 dias e autoridades imediatas a sanção de advertência. Demissão e a cessação, a cassação do cargo em comissão ou a destituição da função comissionada vão sempre ser levadas para a autoridade máxima daquele poder. Então, os estatutos, eles vão determinar a competência para aplicar a sanção a partir da natureza, da gravidade de uma sanção administrativa especificamente considerada. Essas sanções só poderão ser aplicadas após a tramitação de um processo administrativo disciplinar. Mas antes da instauração propriamente dita de um processo administrativo disciplinar, nós temos outras espécies de processos sancionadores, ou processos que vão ter como objetivo final a investigação de um ilícito, a investigação de alguma irregularidade. Nós temos outros processos sancionadores que serão levados em consideração para averiguar, para controlar, para fiscalizar a prática de um ilícito na administração pública. Nós vamos ter as investigações preliminares sem rito próprio, sem uma necessidade de procedimentos mais formalizados. Nós vamos ter a chamada sindicância patrimonial, que é um processo instaurado para averiguar a evolução patrimonial de servidores. É um processo destinado a investigar se houve enriquecimento ilícito ou não. Essa sindicância, ela não vai ter como consequência a aplicação de uma sanção. Ela vai ter como consequência apenas a indicação de materialidade de uma possível irregularidade para instauração de um processo administrativo. Nós vamos ter a sindicância investigativa. Essa sindicância investigativa, ela vai servir como se fosse um inquérito policial. Ela não vai dar direito a contraditória e ampla defesa, porque ela não está investigando um ser humano, não está investigando uma pessoa especificamente considerada. Ela vai estar, na verdade, buscando investigar se existe materialidade da prática daquele ilícito. Na sindicância, essa sindicância investigativa, ela vai buscar elementos de prova para saber se é o caso de instauração de um processo administrativo disciplinar. A jurisprudência, ela não vai garantir, nesse tipo de investigação, nessa sindicância investigativa ou sindicância preliminar, ela não vai garantir os direitos e garantias fundamentais dos acusados, porque, como eu disse, não existe um acusado propriamente dito dentro dessa sindicância. Mas existirão regras que precisarão ser cumpridas pela administração pública na tramitação dessa sindicância. Então, se alguém for ser ouvido por essa comissão que tem a responsabilidade de cuidar da sindicância, essa pessoa precisará ter o mínimo de garantias de que ela vai conhecer quais são as acusações, quais são os ilícitos que estão sendo investigados ali, ela vai poder ter acesso a provas para que ela não seja colocada numa situação constrangedora e muitas vezes, ao contrário do que as pessoas pensam, muitas vezes, se não há garantia da ampla defesa, do contraditório, de maneira, no mínimo possível, podemos colocar uma pessoa inocente que se atrapalhe naquela investigação e acaba se contradizendo e levantando
dúvidas acerca sobre a sua conduta. Então, o mínimo de garantia e ampla defesa às pessoas que serão ouvidas em sindicâncias investigativas precisa ser, sim, respeitado. Outro processo que vai existir em alguns estatutos de servidores públicos são as chamadas sindicâncias apuratórias ou acusatórias. Essas sindicâncias, elas vão ser, na verdade, um processo administrativo disciplinar, mas com regras menos formais ou menos rígidas, melhor assim. Serão ilícitos cuja pena máxima poderá chegar à suspensão de até 30 dias. Não pode nenhum ilícito ser investigado se a sanção aplicada ao cidadão que praticou aquele ilícito for uma sanção de suspensão acima de 30 dias ou até mesmo uma sanção de demissão. A sindicância acusatória ou a sindicância apuratória, como alguns estatutos vão chamar, ela poderá aplicar uma sanção desde que ela exista ou desde que ela seja até 30 dias de suspensão. Mas, como aplica a sanção, e a Constituição diz que são garantidos os princípios da ampla defesa e do contraditório a todos aqueles que são acusados judicial ou administrativamente, por óbvio que essa sindicância, que pode ter como consequência a aplicação de uma sanção, ela deverá seguir todos os parâmetros de garantia dos recursos e meios inerentes à ampla defesa e o contraditório, devido ao processo legal. Vale ressaltar que nós falamos muito em direito administrativo do chamado princípio do devido processo legal, no aspecto formal, com a garantia das formas, dos procedimentos exigidos por lei, e também no seu sentido substancial, que a análise das provas, dos argumentos de defesa, eles aconteçam de maneira verdadeira, de maneira fundamentada, não apenas formalmente. Então, o devido processo legal, nos seus aspectos formal e material, ele precisa ser respeitado. Mas existe algo que em direito administrativo vale muito ressaltar. O devido processo legal também diz respeito à processualização daquela acusação. É o papel, ou até mesmo o processo virtual. Mas não existe sanção administrativa aplicada oralmente ou verbalmente. Um dos elementos do ato administrativo é a forma. E a forma, nesse caso, vai exigir a processualização dessa investigação, a processualização do julgamento. Então, o devido processo legal também transmite a ideia de que o cidadão que está sendo investigado, seja através de uma sindicância patrimonial, uma sindicância investigativa, uma sindicância apuratória, ou até mesmo uma investigação preliminar, a administração pública só pode conduzir as suas decisões, o seu trabalho, colocando isso no papel. Então é muito importante que a gente lembre também das garantias, da garantia do devido processo legal, como a processualização dessa atividade de controle por parte da administração pública. Sindicância preliminar, investigação preliminar, sindicância investigativa, sindicância patrimonial, sindicância acusatória. Temos também a chamada inspeção, que é um procedimento administrativo destinado à análise geral de um determinado órgão ou repartição. Então, nós temos órgãos de controle dentro da administração pública que, de maneira aleatória, vai fazer inspeções em órgãos públicos. Então, por exemplo, a Controladoria Geral da União pode fazer a inspeção nos setores disciplinares dos ministérios, para saber como os processos disciplinares estão tramitando, se os prazos estão sendo cumpridos, se há, de fato, um trabalho bem feito que está sendo realizado naquele determinado órgão público. Nós que somos advogados, nós estamos costumeiramente ambientados a ter a responsabilidade de ir até uma determinada vara judicial e nós nos deparamos com os serviços restritos daquela vara judicial, daquele juízo, em razão de inspeção do tribunal competente, que tem essa função
de corregedoria sobre os seus trabalhos. Então, inspeção é uma espécie de processo administrativo dentro dessa seara sancionadora, do direito administrativo sancionador, mas que tem como objeto de investigação os trabalhos ordinários de um determinado órgão ou repartição na administração pública. Por fim, e como centro dentre as espécies de processos administrativos, nós temos o chamado processo administrativo disciplinar. É o instrumento que a administração pública tem para investigar, para apurar os ilícitos praticados dentro do seu núcleo de atuação, e esse processo administrativo disciplinar, ele vai ter que garantir ao acusado todos os direitos que lhe são devidos pela nossa Constituição, chamados direitos acusados em geral. Então, esse acusado vai ter uma série de direitos para apresentar a sua versão, para dizer a sua verdade, para buscar a justiça. Mas, paralelamente, o processo administrativo disciplinar, ele é instrumento para que a administração ela possa identificar se houve de fato a prática de um ilícito e fazer a proteção de um bem jurídico que ela tem a obrigação de cuidar, que é o patrimônio público, que é a moralidade pública, que são os agentes públicos. Então, nós teremos dentro do processo administrativo disciplinar o objetivo de garantir a verdade sobre a prática ou não de um ilícito administrativo, para proteger a administração pública que foi a vítima desse ato ilícito. Paralelamente, o processo administrativo disciplinar, ele serve como instrumento de legitimação da aplicação da sanção. Isso porque, se nós não temos o processo administrativo disciplinar, a sanção aplicada, ela não segue os direitos e as garantias dos acusados e, portanto, será um ato administrativo ilegítimo, que não tem validade, porque ele não conseguiu assegurar aquilo que a Constituição determina, comanda, ordena para que a administração pública possa cumprir. O processo administrativo disciplinar, ele é um instrumento de transparência na aplicação desse poder punitivo do Estado. Poder punitivo esse que é muito mais visto, ele é muito mais lembrado quando o Estado atua na esfera penal. Mas a administração pública, mesmo depois da edição do primeiro Código Penal na Revolução Francesa, a administração pública conseguiu ficar com diversas possibilidades de aplicação de medidas aflitivas, diversas sanções. No exercício do poder disciplinar, no exercício das suas funções de controle da administração, de proteção da probidade, a administração pode, através da lei anticorrupção, da lei de improbidade e também dos estatutos de servidores, punir pessoas que praticaram atos em sentido contrário ao interesse do Estado, ao interesse dos entes federativos. Um desses instrumentos é o processo administrativo disciplinar. Instância administrativa que vai averiguar se um determinado ilícito foi praticado por servidor público. Quem pode ser acusado no processo administrativo disciplinar é o agente público. Seja ele alguém que ocupa um cargo em comissão, seja ele alguém que ocupa um cargo efetivo. Seja ele, inclusive, um empregado público, que são os servidores das entidades da administração pública indireta com estrutura de direito privado. Todos os agentes públicos, eles vão ter a sua responsabilidade administrativa investigadas por processos disciplinares. As entidades da administração pública indireta, dotadas de estrutura de direito privado, essas entidades, de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal, elas precisam, aliás, de acordo com a Constituição Federal e com o Supremo Tribunal Federal, elas precisam ter o segmento de princípios da administração pública na hora de identificação de ilícitos praticados pelos seus agentes. Recentemente, o STF decidiu, por exemplo, que no caso dos Correios, que é uma empresa pública federal, ele só pode demitir motivando a sua decisão. A motivação
é a expressão dos fundamentos jurídicos e fáticos que levaram a autoridade pública a decidir daquela forma. Essa motivação precisa estar dentro da decisão que assim proferiu um comando demitindo aquele empregado público. Mas, internamente, dentro do regulamento e da prática administrativa diária dos Correios, já existe todo um regramento disciplinar que faz com que qualquer funcionário, qualquer empregado público dos Correios, ele tenha direito à garantia, à ampla defesa e contraditório, inclusive ao duplo grau de decisão. Duplo grau de decisão de jurisdição administrativa. Então, dentro de entidades ainda com estrutura de direito privado, aqueles funcionários públicos, os empregados públicos, eles vão ter direitos e garantias fundamentais que são deferidos aos acusados em geral, que esses direitos e essas garantias são respeitadas dentro dessas entidades de direito privado. Em relação aos servidores públicos estatutários, nós vamos ter algo a mais que precisa ser levado em consideração no estudo da responsabilidade disciplinar. O artigo 41 da nossa Constituição Federal vai garantir a esses servidores o denominado Instituto da Estabilidade. A estabilidade dos servidores públicos vai dizer que esses servidores só poderão ser demitidos da administração pública por decisão judicial transitada em julgado, por sentença que condene a perda do cargo público. Essa sentença pode ser uma ação penal ou uma ação de improbidade, ou até mesmo uma outra ação que anule o provimento daquele servidor por uma irregularidade no concurso público ou por outro motivo. A ação penal, por exemplo, ela tem como uma das consequências, a legislação penal, ela diz que se um servidor praticou um crime contra a administração pública ou praticou um crime com abuso do poder estatal, esse servidor ele terá como consequência, além da pena de prisão, a perda do cargo público. É uma das consequências da sentença condenatória. Então, se, por exemplo, um servidor ele praticou um crime contra a administração pública ou praticou um crime com abuso de poder, a pena, a partir de 1 ano, já vai fazer com que esse servidor tenha perda do cargo público, perca o cargo público. Se for um crime comum, a partir de 4 anos, esse servidor também poderá perder o seu cargo público. Então, a sentença judicial, seja penal, seja oriunda da lei de improbidade administrativa, seja uma sentença judicial qualquer, que determinou a demissão do servidor, ele vai perder o seu cargo. A segunda forma desse servidor ser demitido da administração pública é através de um processo administrativo disciplinar, que é esse poder disciplinar da administração pública. Então, o servidor, ele tem a estabilidade não como um óbice à sua demissão. A estabilidade só proíbe que haja uma demissão sem estar baseada na prática de um ilícito, seja ele averiguado a partir de uma ação judicial, seja ele investigado a partir do processo administrativo disciplinar. Existem 2 outras formas do servidor com estabilidade serem demitidos da administração pública. Uma é por ineficiência avaliada, declarada através de avaliação de desempenho. A outra é por conta de limites da lei de responsabilidade fiscal. Essas 2 não entram agora na seara do direito administrativo sancionador. Nosso foco, a partir de agora, é o processo administrativo disciplinar, que é dividido em 3 fases. Primeira fase de instauração, segunda fase, que é chamada fase de inquérito, e a terceira fase, que é a fase de julgamento. Na instauração, a autoridade pública que tomou conhecimento da prática de um ilícito, ela pode tomar 2 caminhos. Ela pode exigir, ela pode determinar a instauração de uma sindicância investigativa. Essa sindicância ela vai reunir elementos para saber se aquele ilícito de fato existiu. Não vai acusar ninguém, vai apenas analisar e o resultado dessa sindicância vai dar à autoridade pública competente elementos suficientemente fortes para a instauração do processo administrativo disciplinar.
Mas se as informações que a autoridade pública tem já são suficientes para a instauração do PAD, ela já vai instaurar direto. Ela pode instaurar de ofício, inclusive, se ficou sabendo de uma reportagem na imprensa em que um servidor público foi acusado de praticar um determinado ilícito. Então, a autoridade pública pode, de ofício, ou a partir da denúncia de alguém, chegou uma informação na ouvidoria daquele órgão e a autoridade pública tomou conhecimento. Essa autoridade pública, ela vai instaurar, vai ser a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar. Nessa portaria, ela vai indicar o servidor acusado, a depender do órgão, da estrutura da lei, com maior grau de publicidade e com menor grau de publicidade, mas vai indicar o servidor acusado, vai ter uma descrição mínima, porque a jurisprudência não exige, e eu vou falar já já sobre o significado disso, dos fatos que estão sendo imputados, e vai nomear uma comissão disciplinar, formada por 3 servidores estáveis que estejam no mesmo nível do cargo público daquele acusado. Essa é a regra geral de instauração de uma comissão disciplinar, com algumas diferenças a partir do estatuto que esteja definindo a criação desse ato. Então, nós temos a instauração através de uma portaria pela autoridade pública competente. Em regra, é a autoridade pública que vai ter a competência para a decisão ao final do processo administrativo, mas é a chefia daquele determinado órgão público. Instaura o PAD, nomeia esses servidores que vão formar a comissão disciplinar. Esses servidores vão começar os seus trabalhos fazendo uma ata de instalação dos trabalhos. Nessa ata de instalação, eles vão se debruçar sobre os fatos que estão sendo imputados ao acusado, vão determinar a notificação do acusado para que ele tenha ciência, para que ele tome ciência de que aquele processo foi instaurado contra ele. Já vão começar a trabalhar todas as perspectivas de produção de prova. Então, eles notificam o acusado toma ciência de que aquele processo foi instaurado contra si e os trabalhos de instrução passarão a acontecer. O acusado poderá nomear testemunhas, apresentar documentos. A comissão vai definir testemunhas, vai procurar documentos. Nesse aspecto, nós vamos ter aí algo que é diferente dos processos judiciais. Primeiro, um processo administrativo sancionador foi instaurado. Mas vejam vocês que nós não temos uma peça de acusação. Na ação de improbidade, nós temos a petição inicial, a ação de improbidade, que o indivíduo vai se defender daquela ação judicial. Na ação penal, a mesma coisa. Já no processo administrativo disciplinar, nós temos a portaria de instauração, que não vai dizer muita coisa sobre os fatos, e a jurisprudência protege isso, diz que não precisa mesmo que todos os fatos da acusação estejam contidos nessa portaria, nem na ata de instalação dos trabalhos. Então, o indivíduo acusado, muitas vezes, ele começa um processo administrativo disciplinar sem saber ao certo do que ele está sendo acusado, qual é a investigação, o que acaba por gerar um certo prejuízo para a ampla defesa. Se você não sabe ao certo o que você está sendo acusado, você fica com maior dificuldade de dizer quais são as provas que você pretende produzir. A jurisprudência vai dizer que só ao final desse trabalho da comissão é que definitivamente a acusação precisa estar descrita de maneira individualizada. Mas a gente chega já lá. O que é importante saber? Essa comissão, ela vai ter o papel de ser protagonista na produção das provas, de aceitar a produção das provas do acusado ou não, e de gerir toda essa instrução. As audiências serão feitas por essa comissão disciplinar, as perguntas serão feitas por essa comissão disciplinar, a defesa também. Essa comissão disciplinar, principalmente a partir do seu presidente, vai poder indeferir provas, vai aceitar provas, vai ter o comando de buscar provas de ofício e de rejeitar, muitas vezes, comportamentos da defesa. Mas é uma instrução probatória bastante farta. Ouvidas as testemunhas,
aquele indivíduo que está sendo acusado vai ser interrogado, vai ter o seu depoimento ao final dessa fase de instrução. Terminado o depoimento pessoal do acusado, a comissão vai se reunir para definir se aquele acusado será indiciado ou não, para definir o termo de indiciamento. Se ela entende que ali não existem provas suficientes para continuar a acusação contra ele, ele não vai ser indiciado e vai indicar o processo para arquivamento. Agora, se a comissão chegou à conclusão de que há a possibilidade dele ter praticado aquele ilícito, vai indiciar o servidor acusado. E esse termo de indiciamento vai ser enviado ao acusado, onde ele, pela primeira vez, vai ter o direito de escrever a sua defesa. Ele vai fazer a defesa escrita. Ele apresenta a defesa depois desse indiciamento indicado pela comissão disciplinar. A defesa vai para a comissão e aí ela vai ter a competência, vai ter a atribuição de fazer o chamado relatório final, onde ela vai analisar todas as provas que foram colhidas durante a instrução probatória e vai analisar também a defesa escrita pelo servidor público. Após a análise da defesa, a comissão emite o seu relatório final, que é uma espécie de julgamento de tudo aquilo que foi feito ao longo da instrução. Ela pode já indicar o arquivamento ou ela pode indicar a condenação. Esse relatório final é tudo aquilo que a comissão disciplinar entendeu que ocorreu ao longo da instrução probatória e ela vai se posicionar pela aplicação de uma sanção ou pela absolvição do servidor público acusado. Esse relatório, ele vai ser agora levado para a autoridade pública competente. Competente para julgar o servidor. Aquele relatório final da comissão disciplinar, apesar dele ter um julgamento da comissão sobre tudo o que foi feito ao longo da instrução probatória, não é o julgamento do servidor. Entregue o relatório por parte da comissão, nós temos o encerramento da segunda fase, a fase chamada de inquérito. A instauração do inquérito é a primeira fase, que ela está centrada na portaria de instauração do processo administrativo disciplinar. A segunda fase, ela começa com os trabalhos da comissão disciplinar e se encerra com esse relatório final, após a defesa do acusado. E aí nós entramos na fase do julgamento. A fase do julgamento, em regra, ela vai ter um parecer jurídico do órgão consultivo àquela autoridade pública que tem a competência para a aplicação da sanção administrativa. Essa autoridade, ela vai analisar toda a instrução probatória, o relatório final da comissão disciplinar, vai ouvir o parecer jurídico da sua consultoria jurídica e ela vai decidir. Essa é a decisão pela absolvição ou pela aplicação da sanção administrativa. É esse o ato administrativo que vai pôr fim a todo aquele processo administrativo disciplinar. Claro, obviamente, ele está sujeito a recurso. Se ele condenar o servidor poderá recorrer à autoridade máxima, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção. Vale lembrar que na esfera administrativa, na esfera disciplinar, esse recurso administrativo, em regra, ele não tem efeito suspensivo, podendo aquela decisão já iniciar a execução dos seus efeitos. Tem um ponto aí que é muito interessante, que em regra, nos processos administrativos, não há vedação ao reformatio impejus. O que é que significa isso? Em regra, nos processos administrativos, não necessariamente uma autoridade superior, ela tem a limitação de, por exemplo, se a autoridade que aplicou a sanção condenou o indivíduo à pena de suspensão de 60 dias, a autoridade superior, pelo princípio da autotutela da administração pública, de que qualquer administrador, ao enxergar
algo irregular, algo ilegal, algo que contraria a lei, ele pode rever aquele ato administrativo. Então, de acordo com a autotutela, o agente público que esteja num grau hierárquico superior e que receba esse recurso administrativo, ele não estaria limitado a não reformar a decisão em prejuízo de quem recorreu. Esse instituto é bastante controverso dentro do direito administrativo sancionador, porque entende-se que você não está privilegiando a ampla defesa quando, a partir da manifestação do recurso do servidor acusado, você impõe um prejuízo muito maior a ele, aumentando a sanção após a utilização de algo que é um direito, que é uma garantia de todos aqueles acusados, que é o direito, que é a garantia de recorrer. Vale dizer que esse processo administrativo disciplinar, ele vai ter a sua tramitação definida pela lei. Em regra, como é na Lei 8.112, nós temos aí um prazo de 60 dias, que pode ser prorrogável por mais 60 dias, e 20 dias para o julgamento, para a fase de julgamento, dando o total aí de 140 dias. Esse prazo é importante porque, após a instauração do processo administrativo disciplinar, há uma interrupção do prazo prescricional, mas após os 140 dias, a jurisprudência concede o retorno da tramitação do curso da prescrição. Com isso, agora, nós podemos ir até uma parte importante da nossa aula, que são as perguntas do nosso quiz, e eu quero ver se você prestou atenção em tudo aquilo que eu disse e se você está apto a responder corretamente as questões que eu apresento aqui para vocês. Vamos lá? Uma das autoridades que podem instaurar o processo administrativo disciplinar são a autoridade policial no curso de inquérito. B. Magistrado competente para julgar a ação de improbidade. C. Chefia do órgão público em que o ilícito ocorreu. Promotor responsável pela ação penal. A resposta correta é C. Chefia do órgão público em que o ilícito ocorreu. Essa é uma das autoridades que podem instaurar o processo administrativo dentro da competência estabelecida pela legislação em relação àquele órgão público. Então, a chefia daquele órgão público, a lei vai destinar a ela a responsabilidade, a competência, a atribuição para a instauração do processo administrativo. Vamos agora para a segunda questão. Podem ser membros de comissão disciplinar: A. Autoridade competente para aplicar a sanção administrativa. B. Servidores comissionados com alto nível técnico. C. Agentes públicos que não sejam inimigos do acusado. E D. Servidores estáveis no exercício do mesmo cargo que o acusado. A resposta certa é a letra D. Servidores estáveis no exercício do mesmo cargo que o acusado. Na letra A, nós temos a autoridade competente para aplicar a sanção administrativa. A autoridade que é competente para aplicar a sanção administrativa, ela não vai poder participar da comissão disciplinar. Essa comissão disciplinar, ela vai ter a obrigação de fazer a instrução do processo. Esse é um dos grandes problemas do processo administrativo sancionador. Porque como na nossa administração pública, nós não temos tribunais administrativos ou uma jurisdição administrativa propriamente dita, nós trabalhamos no Brasil com o sistema de jurisdição una. Todo ato administrativo poderá ser levado para análise do Poder Judiciário. Então, se um ato administrativo ele contém uma ilegalidade, ele poderá ser levado ao Judiciário para que o Judiciário anule ou suspenda a execução dos seus efeitos. Mas dentro do processo administrativo disciplinar, nós temos duas funções aí que são bem divididas. A função de instrução, que é feita pela comissão disciplinar, que no final das contas acaba também exercendo um papel de julgamento daquelas provas, seja na hora de indiciar o acusado, seja no seu relatório final.
essa comissão ela acaba colocando muito da sua percepção no papel. É sua obrigação fazer isso. Isso faz parte também da fundamentação da decisão, porque o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que quando essa comissão dá um relatório final, a decisão pela aplicação da sanção, a decisão pela condenação, pela absolvição, que contraria o relatório final da comissão, terá que fazer uma fundamentação em sentido contrário. Ela terá que levar o relatório final da decisão, aliás, o relatório final da comissão disciplinar, precisará ser levado em consideração na hora de decidir de maneira contrária àquele relatório. Óbvio, se vai decidir nos mesmos termos, fica tudo mais fácil. Mas se a autoridade pública vai contrariar aquilo que foi produzido na instrução probatória, ou há uma decisão contrariando as provas dos autos, essa fundamentação terá que ser uma fundamentação muito específica. Para resumir, a letra A está errada, porque a autoridade pública que decide, ela não pode participar dessa segunda fase do processo administrativo disciplinar. Na letra B, servidores comissionados com alto nível técnico. Os estatutos, eles vão exigir que, em regra, sejam servidores estáveis e não servidores que ocupam cargos em comissão. Muito embora a nossa jurisprudência até aceite essa participação de servidores comissionados em algumas situações de processos administrativos disciplinares. Mas a regra é que quem vai fazer parte da comissão disciplinar são servidores públicos estáveis, no mesmo nível ou em nível superior ao cargo ocupado pelo acusado. Letra C. Agentes públicos que não sejam inimigos do acusado. Obviamente que se eles forem inimigos do acusado, eles estariam proibidos de fazer parte da comissão disciplinar. Mas essa é uma pegadinha da questão, porque o fato de não ser inimigo não faz com que esses agentes públicos preencham todos os demais requisitos para participar de uma comissão disciplinar. Então, na regra geral, a letra C, servidores estáveis no exercício do mesmo cargo que o acusado. Isso é o regramento mínimo para a composição de uma comissão disciplinar que vai ajudar a ter uma instrução probatória, administrativa, minimamente imparcial na defesa dos bens jurídicos tutelados pela administração pública, mas também na garantia dos direitos desse acusado. Vamos agora para a terceira questão. O servidor público absolvido criminalmente e condenado em processo administrativo poderá: letra A, pedir a anulação da sanção administrativa se absolvido em decorrência de negativa de autoria. Letra B, pedir redução da sanção administrativa aplicada. Letra C, não poderá fazer nada. Letra D, ajuizar a ação de indenização diretamente contra a autoridade administrativa. Vamos agora observar qual é a letra correta. Letra A. Eu vou explicar cada uma das questões aqui para você poder compreender. Na D, ela não está correta quando ela fala de ajuizar a ação de indenização diretamente contra a autoridade administrativa. Primeiramente, é importante nós lembrarmos que a responsabilidade objetiva do Estado, estabelecida no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, vai dizer que as atitudes de um servidor público, quando ele pratica um ato no exercício da sua função administrativa, essa atitude vai ser de responsabilidade do ente federativo. E o Supremo Tribunal Federal já veda que o particular que foi lesado por um ato administrativo, ele não poderá ajuizar essa ação diretamente contra o agente público. Esse agente público, que através da teoria da imputação volitiva, ele pratica algo em nome da pessoa jurídica a qual ele esteja vinculado. Então, por dois aspectos, essa letra está equivocada. Que primeiro, essa assertiva está equivocada. Primeiro, que essa indenização não pode ser apresentada diretamente contra a autoridade administrativa. E segundo, que no caso da ação indenizatória só poderá ser feita após a anulação da decisão administrativa, se ficar comprovado que houve dolo, que houve um erro
que houve alguma espécie de ilicitude praticada pela autoridade que instaurou o processo. A letra C, obviamente que não é a resposta correta, porque não poder fazer nada não é uma solução. B, pedir redução da sanção administrativa aplicada demandaria reflexões muito mais aprofundadas sobre a independência entre as instâncias. O que você precisa saber é que no caso da sentença penal absolutória, que negue a autoria e negue a materialidade, a instância administrativa precisará se curvar à vinculação da instância penal. Com isso, nós concluímos o nosso curso de Direito Administrativo Sancionador, que você passou por todo o conhecimento do ilícito administrativo, da sanção administrativa, de diversas leis, como a lei de improbidade, lei anticorrupção e a responsabilidade administrativa, a responsabilidade disciplinar. Espero que você tenha gostado, tenha acompanhado até aqui, tenha compreendido tudo. Esse é um trabalho desempenhado por mim, professor Antônio Rodrigo, ao lado dessa grande instituição que é a TV Justiça. Espero que você tenha gostado e acompanhe todos os demais programas aqui do Saber Direito. Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.